Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é as invasões francesas e holandesas. Para a gente chegar nessa matéria, a gente vai precisar relembrar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi a divisão das terras descobertas entre Portugal e Espanha, certo? Então, as partes que pertenciam a Portugal era de interesse dos franceses. Por quê? Os franceses queriam o pau-brasil que tinha aqui em grande quantidade, porém, estava nas terras dos portugueses. Então, o que os franceses fizeram? Os franceses começaram a ter uma relação amigável com os indígenas e fazer essa troca. Então, os franceses traziam coisas para os indígenas, traziam presentes para os indígenas em troca das mudas de pau-brasil. Então, com isso, os portugueses começaram a colocaram pontos de fiscalizações para que eles pudessem estar combatendo a entrada dos franceses no território que pertencia a eles. Como os franceses tinham uma relação muito boa com os indígenas começaram a lutar contra os portugueses e estavam a favor dos franceses. Então, com isso, houve muitas guerras naquele território. A intenção dos franceses era fundar uma colônia dentro do território dos portugueses, que seria chamada França Antártica, que seria uma colônia francesa nas terras portuguesas, para que os franceses que precisassem de abrigo, os que estavam vindo, que tinham algum problema na França, então, se eles precisassem de abrigo, eles poderiam contar com esse local para se abrigarem. Quando o governador Mendes Sá, ele assumiu o posto de governador-geral, o que ele fez? Ele começou a reunir os portugueses para combater e expulsar os franceses. Então, com isso, eles conseguiram combater naquele período e fazer com que os franceses fossem expulsos. Porém, houve uma segunda invasão francesa nesse território. Com essa segunda invasão, os franceses começaram a entrar pelo Maranhão. Eles povoaram a região do Maranhão e continuavam tentando fundar a colônia francesa dentro das nossas terras. Porém, eles não tiveram muito sucesso. Eles foram expulsos novamente e Portugal foi lá e povoou com mais eficácia o território onde os franceses estavam querendo entrar para poder estar fazendo essa retirada do pau-brasil, que era de direito dos portugueses. Agora vamos ver sobre a invasão holandesa no Brasil. Então, o Brasil ele tinha muitas riquezas. A gente viu sobre a riqueza do pau-brasil, que era de interesse dos franceses, e agora a gente vai falar sobre a riqueza que era das canas-de-açúcar. Então, a Holanda e o Brasil tinham uma relação muito boa. Até então, até que o rei de Portugal morreu e não deixou nenhum herdeiro. Foi assim que o Dom Felipe ele assumiu o lugar de rei, porque ele era neto do antigo rei, do rei que tinha morrido. Então, por ser neto do rei, ele assumiu a posição. Porém, ele tinha muitos inimigos. Então, essa inimizade dele ocasionou muitos problemas para Portugal. Então, com isso, foi feita a junção das coroas, da coroa portuguesa com a coroa espanhola. Então, após acontecer isso, a Holanda invadiu o Brasil, chegando pela Bahia. Então, o Brasil precisou se unir com a Espanha para expulsar os holandeses do território que pertencia a eles. Um tempo depois, os holandeses retornaram e invadiram novamente esse território. Só que agora eles invadiram Pernambuco. Lembra que a gente viu que Pernambuco foi uma das capitanias que mais prosperou? Então, foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Então, eles foram lá e tentaram invadir esse território
através das capitanias de Pernambuco. Os indígenas e os portugueses realizaram pontos de ataque para poder combater a entrada dos holandeses nesses territórios que pertenciam a eles. Passou um tempo e Portugal resolveu fazer um tratado de paz com os holandeses. Então, os holandeses ficaram, de bem com os portugueses. Porém, o rei da Holanda chamou Maurício de Nassau de volta, para ele retornar para a Holanda. Então, aqui ficou sem ter um representante. Então, com isso, os holandeses que ficaram aqui, exigiam que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Foi aí que houve um outro desentendimento entre eles. E os pernambucanos se revoltaram e quiseram expulsar os holandeses, das suas terras. A luta para expulsar os holandeses do território pernambucano foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou durante 10 anos. Eles queriam fazer com que os holandeses fossem embora do seu território e parassem de explorar aquele território que pertencia aos pernambucanos que estavam dentro do território que pertencia a Portugal. Então, com isso, os portugueses, os indígenas, os pernambucanos que estavam nesse território, expulsaram de vez os holandeses e foi assim que eles encerraram essa guerra que durou durante muitos anos. Os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar para a Europa e plantaram lá e começaram a cultivá-la e fazer o seu próprio comércio, lá na Europa. Agora, peguem o livro de vocês, realizem as atividades com bastante atenção e qualquer dúvida pode ir lá no nosso grupo para poder perguntar, tirar alguma dúvida, algo que eu falei que não ficou claro. Vocês podem estar tirando essa dúvida, ok? Um grande beijo. Tchau!